Boa tarde, meninos. Nós vamos hoje fazer a correção do vamos relembrar, né? Recordando aí todo o conteúdo que nós estudamos neste capítulo, no capítulo 1 do caderno 2. Então, vamos fazer a atividade, fazer a correçãozinha. Só lembrando também que a tia já respondeu a atividadezinha aqui na página do livro, devido ao nosso tempo, né? Porque a tia tem um tempo, a gravação do vídeo. Se for muito extenso, eu não consigo postar o vídeo, tá? Então, a tia já fez a gravaçãozinha, já respondi para poder fazer a gravação. Então, vamos lá. Vamos relembrar. Neste capítulo, você aprendeu que na língua portuguesa existem palavras que são classificadas como substantivos e outras que são classificadas como pronomes. Relembre esse conteúdo completando o esquema a seguir. Então, vamos relembrar juntos esse assunto? Então, temos aqui algumas palavras da língua portuguesa podem ser substantivo ou pronomes, né? Substantivos são palavras que dão nome a tudo que existe, né? São palavras que dão nome aos seres, cadeira, mesa, fogão, celular, computador, né? Homem, mulher, Ana, Paulo, João, são substantivos. Os substantivos, eles podem ser classificados aí de várias maneiras. Nós conhecemos aí substantivos comuns e substantivos próprios, certo? Que a tia explicou durante esse capítulo. Então, nós temos aqui substantivos. São palavras que dão nome a tudo que existe. Aí, exemplo de substantivos. Eu coloquei gato, cadeira, menino. Mas isso é pessoal. Você pode estar colocando os seus, tá? Os seus exemplos, tá? Nós estudamos lá em substantivos o substantivo e flexão do substantivo em número, né? Então, o substantivo, eles podem estar escritos no singular ou no plural. Singular, quando se refere a um único ser, como a tia já explicou durante o estudo. E plural, quando é mais de um, tá? Singular, único ser, único objeto. Plural, mais de um, tá? Vamos falar agora dos pronomes. Pronomes são palavras que podem ser usadas para substituir nome, ou seja, substituir o substantivo, né? Então, os pronomes, eles podem estar substituindo os nomes, os substantivos, certo? Exemplos de pronome. Nós temos os pronomes que foram estudados, são os pronomes pessoais, do caso reto, tá? Que nós estudamos. A tia tinha 3 linhas aqui, a tia só colocou os 3 primeiros. Eu coloquei eu, se referindo à própria pessoa que está falando, na primeira pessoa. Ele, que é a terceira pessoa, e o nós, tá? Eu, ele, nós, tá? Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, que foram os estudados, tá? A gente vai ver bem que se consegue organizar. Eu vou fazer aqui junto com vocês, tá bom? Vou colocar na ordem certinho. Vamos usar as 3 letras. Eu vou colocar assim. Eu, primeira pessoa, né? Eu. Tu. Esses aqui são no singular, tá? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Então, eu, tu, ele ou ela, tá? São os que nós estudamos. A tia vai colocar aqui agora desse ladinho aqui do plural, né? Continuando. Então, eu tenho nós, primeira pessoa do plural, tá? Vós. Vocês viram, né? Que às vezes dá atrapalha um pouco. Vós. Eles. Ou elas, tá? Esses aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Então, eu coloquei eles aqui. Eles são usados para substituir o substantivo, tá? Exemplo, Mariana foi à feira e comprou frutas. Então, qual pronome eu poderia estar usando? Ela foi à feira e comprou frutas. Então, ela poderia estar substituindo aí a palavra, o nome Mariana, tá? Que é um substantivo. Certo, gente? Então, nós vamos agora para a segunda questão. A gente já respondeu aqui, ó.
Segunda questão. Você também estudou a estrutura do gênero textual carta pessoal. Vocês lembram da carta pessoal? Tá. Então, vamos lá relembrar um pouquinho aqui. Assinale as afirmações que apresentam características de uma carta pessoal. Então, costuma ter um tema específico? Não, né? Não precisa ter um tema específico, essa é uma característica. A tia vai ler só as características para não confundir, tá? O destinatário ele pode ser tanto alguém que faz parte do seu círculo de amigos, familiares do remetente, como alguém mais distante do remetente, né? Apenas alguém que o remetente conheça e saiba quem é, né? Como a gente viu lá, professora, diretora de uma escola, né? Então, a carta, ela pode ser feita para alguém do seu círculo de amigos, para uma pessoa da sua família, como para alguém mais distante de você, né? Alguém que você não tenha tanta intimidade assim, mas que você conheça, certo? Então, aqui é a respostinha da segunda questão. Letra B. Leia a carta que Ana Reis Lima enviou aos primos que moram na Inglaterra, agradecendo aos cartões postais que eles enviaram. Complete as lacunas presentes na carta, identificando as respectivas partes. Lembra das partes de uma carta? Lembrando aí que a Ana Reis é aquela que recebe os postais lá no iniciozinho do capítulo, tá? Eu sei que vocês lembraram, só para recordar, tá? Então, aqui nós temos queridos primos. Queridos primos é a saudação que ela está fazendo aí, né? Mas antes nós temos o local e a data que vem na primeira linha, né? O local e a data. Então, São João, 24 de maio de 2019. Então, é o local, São João, e a data, 24 de maio de 2019, na primeira linha. Na segunda linha, ela colocou a saudação, queridos primos, tá? Aí depois nós temos aí o corpo da carta, né? Continuando, aí a cartinha, o conteúdo que ela quer falar aí na carta, certo? E logo após nós temos a despedida, né? Ela se despediu, um beijo e um abração. E no final, lógico, tem que ter a assinatura do remetente. Então, a assinaturinha dela aqui, Ana. Certo, gente? Então, aqui é a estrutura de uma carta, tá? Então, a estrutura de uma carta é dessa forma aqui, tá? Dessa forminha que é a estrutura de uma carta. Lembrando, primeira linha, local e data. Segunda linha, saudação. Depois vem o assunto que será tratado na carta, o assunto, né? Depois nós temos a despedida e, por último, a assinatura do remetente. C. Escreva a regra que você aprendeu sobre o assunto, sobre o uso do vocativo. Então, o vocativo, você já sabe que é o termo usado para chamar uma pessoa, né? E essa é a orientação que a tia já passou para vocês. O vocativo é o termo que usamos para chamar uma pessoa, tá? O vocativo, ele aparece sempre acompanhado de uma vírgula. Então, essa é a regrinha sobre o vocativo, tá? Que o vocativo aparece sempre acompanhado da vírgula, certo, gente? Então, essa é a correção da nossa atividade. A tia está enviando para vocês uma atividadezinha que vocês irão fazer, uma atividade extra de revisão do nosso capítulo, do capítulo 1 que nós estudamos, do caderno 2. Vocês irão responder para realmente saber se vocês conseguiram aprender tudo que foi passado para vocês. E depois nós vamos iniciar aí o capítulo 2, certo? Até mais!